Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, Malaquias capítulo 2. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 16. O tema da nossa série de mensagens no livro do profeta Malaquias é um chamado à restauração. Malaquias, capítulo 2, do verso 10 ao verso 16. Vê se tem alguém perto de vocês sem Bíblia. Compartilhe a palavra do Senhor. Todos acharam Malaquias? Antes do Evangelho de Mateus, o primeiro livro do ladinho do Evangelho de Mateus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo, que lhe sobrasse um espírito? Perdão, deixa eu ler corretamente. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse um espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Não sejam infiéis. Como que você avalia a sua espiritualidade? Quais são os critérios que você usa para você chegar à conclusão que se você está bem ou mal espiritualmente? Se você está caminhando com Deus ou não? Geralmente os critérios mais usados são a leitura da palavra e oração. Eu estou lendo a Bíblia? Eu não estou lendo a Bíblia? Eu estou orando? Eu não estou orando? São critérios bons. Um outro critério, obrigado meu irmão, para saber se estamos firmes na fé, se a nossa espiritualidade está sendo bem avaliada, é a vida de oração, a prática da oração. Eu estou orando? Não estou orando? Relacionamento também é muito utilizado. Como que está a minha vida com os meus irmãos? Eu tenho bons relacionamentos, eu tenho servido meus irmãos, eu tenho orado por eles, eu tenho cumprido os mandamentos de reciprocidade, de mutualidade. Uma outra maneira também de se avaliar a espiritualidade é por meio da frequência no culto, né? Como que está a minha frequência? O meu coração deseja cultuar o Senhor, estar reunido com o povo da aliança, a fidelidade nos dízimos e ofertas é uma maneira de se avaliar a espiritualidade, até porque dizem que a última parte do homem que se converte é o bolso, então quando o bolso se converte, de fato o homem foi totalmente alcançado pelo Senhor. Mas há um critério de avaliação que geralmente ele é desprezado quando a gente quer refletir sobre a nossa vida com Deus, que é a vida familiar, o casamento. Poucos são aqueles que, ao avaliar a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, refletem
sobre o seu casamento, a maneira como trata o cônjuge, a maneira como cuida dos filhos, o cumprimento do papel seu como marido ou como mulher. E a avaliação da nossa espiritualidade precisa passar por um olhar pelo crivo daquilo que a Bíblia fala sobre o nosso casamento, se a gente quer viver para a glória de Deus. Nós não vivemos uma dicotomia, nós não separamos família como se fosse algo sem importância ou secular, e culto, oração, palavra, relacionamento com os irmãos, como se fosse algo unicamente para a glória de Deus. A espiritualidade nossa, ela é marcada pela maneira como nós tratamos a família, e isso é tão verdade que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer no capítulo 3, que se o marido, e aqui fala especificamente do marido que maltrata a sua esposa, as suas orações são interrompidas. De alguma forma, Deus diz que não vai ouvir, não vai atender a oração de um marido que não cuida da sua esposa. Eu acredito particularmente que deve ser por conta da relação do noivo com a noiva. Uma noiva que despreza o noivo e um noivo que despreza a sua noiva. Cristo é o noivo que cuida da sua igreja. Então, ele estranha um marido que não cuida da sua mulher. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 7, que a frequência na relação sexual, ela expõe o cônjuge à tentação de Satanás. Quando não há continuidade, quando não há frequência na intimidade do casal, o marido, por negar a intimidade, o ato sexual à esposa, ou a esposa, ao negar o marido, ela está o expondo à tentação de Satanás. E é claro que é preciso dizer que ninguém, por causa do erro do cônjuge, tem uma autorização, um motivo para poder ser infiel ao seu casamento, mas a Bíblia chama os dois à responsabilidade de que o ato sexual, ele tem uma relação íntima com a espiritualidade, e o cônjuge não deve negar o esposo ou a esposa o ato sexual. E por fim, em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, Paulo vai dizer que aquele que não governa bem a própria casa, não pode governar a igreja de Deus, não pode cuidar da igreja de Deus. E a pergunta é, como poderá cuidar da igreja de Deus, se não cuida dos seus, se não cuida da sua própria casa, da sua própria família? Então, a nossa espiritualidade, ela precisa ser avaliada a partir da nossa vida familiar. E eu posso dizer, principalmente a partir da relação do marido e da mulher, porque os filhos, eles são consequência da união de um homem e de uma mulher. Eles nunca são o motivo primeiro, mas geralmente se casa, à luz da Bíblia, quando o homem ama a mulher e quando a mulher ama o homem. Quando a família, ela é tratada com desprezo, quando a vida familiar, que fala da nossa vida com Deus, ela é desprezada, Deus chama o seu povo à restauração do casamento, da família. E é importante a gente gravar isso. A nossa vida familiar, ela fala da nossa vida com Deus. Eu e você não podemos ser bons cristãos, cristãos relevantes, influentes nesse mundo, se a gente negligencia a nossa vida familiar. Eu não posso, você não pode, não deve buscar um heroísmo na vida cristã, desprezando a sua casa, desprezando a sua família. Quando o casamento e a família são desprezados, Deus chama o seu povo à restauração da família. E é por isso que somos levados a Malaquias, capítulo 2, do verso 10 ao verso 16. Como que Deus, então, ele vai restaurar a aliança, como ele vai restaurar o casamento? Olhe na sua Bíblia, porque a maneira como Deus restaura a nossa família é também apontando o que levou as famílias ao fracasso. Primeiro, no verso 10, a gente vê que eles aqui desprezaram a paternidade de Deus, ou seja, o casamento ele é restaurado à medida que a nossa relação com Deus ela é restaurada.
quando o agente, e aqui o agente é aquele que já se entende como um filho de Deus, adotado por meio da fé em Cristo Jesus, ele sabe que Deus é tanto o seu pai como o pai da sua esposa. Ele é o redentor de ambos, e ambos, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, aos Gálatas, têm a mesma posição diante de Deus. Ele diz aos Colossenses também, possuem a mesma herança em Deus. Então Paulo vai dizer, como vocês têm desprezado o Pai, e aqui o desprezo a Deus se manifesta de duas maneiras. Primeiro, infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal não é uma questão circunstancial, diferente, distante da vida com Deus. Ela ofende e ataca diretamente a relação do cristão com Deus. O povo de Deus foi alcançado de forma especial para ser propriedade exclusiva de Deus. E fidelidade a esse Deus peculiar, próprio, os salmistas, eles declaram o meu Deus, o meu pastor, o meu refúgio. Ele sabe que Deus é o Senhor da sua vida, que ele vive numa relação de aliança com Deus como seu Pai. Ele é o Deus que cuida de mim, que provê sobre a minha vida, que me amou na eternidade, me chamou, me sustenta e me sustentará até o fim. Logo, a minha parte na aliança é ter Deus unicamente como Senhor da minha vida. É amá-lo, é honrá-lo e é ser fiel a Deus. E essa fidelidade a Deus requer fidelidade nossa também no casamento. Os números, no que diz respeito à infidelidade conjugal, eles são alarmantes. 75% dos homens pesquisados já disseram terem sido infiéis à sua esposa. 63% das mulheres declararam infidelidade em algum momento na sua relação conjugal. Nós vivemos nesse mundo infiel. Nós vivemos numa sociedade que tem banalizado o casamento. As pessoas no nosso dia, elas banalizam o casamento ao mesmo tempo que querem desfrutar de benefícios próprios do casamento. Você quer ver algo muito comum? Se você for entrevistar alguém na rua, a pessoa, independente de ser jovem, até uma pessoa da terceira idade, ela vai dizer, esse negócio de ter só uma pessoa é muito quadrado. O ser moderno ninguém é de ninguém. É uma relação aberta, né, onde o casal ali, os namorados, eles podem se relacionar com outras pessoas. Mas na prática, o que a gente vê são pessoas extremamente ofendidas quando isso acontece. As pessoas dizem que isso é legal, é atual, é moderno, mas na verdade o que as pessoas mais anseiam é ter alguém ao lado que possam confiar, que possam ter segurança. E esse argumento se estende, pensando no casamento, para a realidade da pureza sexual, sexo somente dentro do casamento. Porque, na verdade, as pessoas elas querem desfrutar o prazer do ato sexual, pelo menos muitas pessoas, com vários parceiros. Mas, ao mesmo tempo, elas lamentam por não ter alguém ao lado que possam confiar, não ter um companheiro, uma companheira. Quando a Bíblia fala dessa fidelidade, é porque Deus, na nossa relação, Ele nos promove segurança. Por isso que casamento é sinônimo de aliança. Porque, na verdade, a gente tem deveres, mas também a gente tem direitos, né, dados pelo próprio Deus. Nós podemos dizer, Senhor, o Senhor prometeu cuidar de mim, prometeu pelo teu próprio nome, não por nós, mas primeiro por causa da tua própria glória, e nessa aliança o Senhor vai continuar cuidando de mim por causa do compromisso do Senhor com o Senhor mesmo. Mas a nossa sociedade quer segurança, quer compromisso, mas não quer casar de fato, né? Tanto que o casamento civil muitas vezes é desprezado. E aí o que o pessoal diz é juntado, né, com fé, casado né? E na verdade não é assim. Quem quer casar de fato também obedece às leis. E aqui a gente vê infidelidade conjugal, desprezo
ao casamento, desprezo àquilo que Deus estabeleceu como expressão da nossa relação com Ele, mas também há uma profanação clara da aliança. E essa profanação da aliança, Deus está dizendo, olha, vocês serão luzeiros para as outras nações. O protótipo da relação da redenção é Deus chama um povo, e aquele povo vai viver uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, as outras nações verão e buscarão o Senhor. Verão o cuidado de Deus, Deus dando prosperidade, fazendo a semente germinar, fazendo o povo ter o que comer, o que vestir, tendo segurança no cuidado de Deus. Mas o povo de Israel profanou a aliança. E aqui, a maneira como eles profanaram é algo que parece muito também cringe, parece algo antiquado, ficou para trás, porque Deus vai dizer que os sacerdotes primeiro e depois o restante dos homens, do povo, começaram a tomar mulheres de outras nações como suas esposas, em uma clara desobediência à ordem de Deus. O povo da aliança deve viver para a glória de Deus, e isso inclui o casamento. Casar com mulheres pagãs seria uma transgressão, era uma transgressão e continua sendo uma transgressão clara ao mandamento de Deus. Não porque o cristão, ele não deve, sendo homem ou mulher, buscar um não cristão porque ele é superior. A Bíblia nunca diz isso. Somos pecadores. Sem Cristo somos cegos, e com Cristo confiamos na graça dele. A Bíblia não diz que uma nação é mais especial hoje do que uma outra nação, então você não deve casar com alguém de uma outra etnia, de uma outra nacionalidade, porque a sua é superior, não. É porque nós devemos preservar a fidelidade a Deus na nossa vida prática. A Bíblia não nos orienta, não nos permite nos colocarmos e orientar os nossos filhos a se colocarem num casamento misto. Não vos ponhais em julgo desigual. Por quê? Porque o cristão, ele vai levar, além das tentações e das aflições da caminhada, um sobrepeso. Prioridades diferentes. Uma agenda diferente. Valores diferentes. E aí, geralmente, a pessoa cristã diz assim, não, eu vou respeitar. Geralmente, quando um cristão casa com um não cristão, eu entendo como um desrespeito a um não cristão. Porque você, sabendo o que é viver sem Deus, sabendo o que é viver com um propósito oposto ao de Deus, você diz que vai conciliar o que é impossível de se conciliar, no sentido de que você vai ter alguém afirmando princípios contrários à palavra de Deus, buscando em outra direção, e você vai dizer o quê? Que o errado é certo, que o certo é errado. Então, na verdade, é um desrespeito com a consciência do outro, com o posicionamento do outro. Muitas vezes há a expectativa de que namoro missionário, né? Não, eu vou namorar com aquela moça, eu vou namorar com ele para ajudá-lo, para mostrar Cristo, para testemunhar para essa pessoa, quando na verdade não há essa ordem na Bíblia. Você quer pregar, pregue, evangelize, ore, sirva, viva o Evangelho, mas não se coloque numa condição onde as coisas tendem a ser mais difíceis para o cristão. Outro dia, na nossa classe de integração, nós tivemos uma oportunidade de corrigir a interpretação errada de um texto da Bíblia. Talvez você já tenha ouvido um pastor dizer assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quem já ouviu esse texto como se fosse uma promessa? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí a pessoa diz assim, não, eu creio em Deus, e aí o marido não crente, a esposa não crente, vai crer em Deus. Na verdade, não é isso que o texto está ensinando. Atos é um livro histórico. Paulo chega em Filipos, e ali ele é aprisionado por pregar a palavra. Deus abre as cadeias da prisão enquanto ele está cantando, e ali o carcereiro pensa em tirar sua própria vida. Paulo diz, não, nós estamos aqui. Paulo vai com Silas para a casa do carcereiro,
e o que Deus disse a Paulo sobre a vida do carcereiro foi: carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ali é uma descrição bíblica, não é uma prescrição bíblica. Não é dizer assim: olha, Wagner, crê em Deus, que será salvo todo mundo da tua casa. Então, talvez um pai e uma mãe que tenha um entendimento errado da Bíblia, abra uma concessão errada também para um filho, dizendo assim: está lá na Bíblia, casa com ele, casa com ela. Porque se você crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Então, é como se fosse uma garantia. E a doutrina, na verdade, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 7. Ali Paulo ordena, ali Paulo prescreve. Aqui, em 1 Coríntios 7, há mandamento em relação ao casamento. E eu quero ler essa porção da palavra de Deus. Quando diz assim, 1 Coríntios 7, verso 10... aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, porque já havia o mandamento do Senhor, então Paulo não precisava ordenar nada novo, que a mulher não se separe do marido, porque a Bíblia diz, Jesus já disse em Mateus 19, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não, Senhor, não havia ainda mandamento para aquilo que Paulo iria dizer, então ele diz: se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente, ele é santificado, influenciado, abençoado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, não é o crente, é o não crente, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. E aqui vem aquilo que nós estamos ensinando, ao contrário da interpretação errada de Atos 16. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? O marido descrente, ele agride a esposa verbalmente, agride fisicamente, ele não quer viver casado com ela porque ela é cristã, então ela deve dizer assim: você está livre para ir embora. Não ela, cristã, pedir para separar, dizendo assim: agora que eu sou crente, eu vou largar esse filho do diabo. Não. E aí a conclusão de Paulo é: se ele quer ir embora, deixe ir. Não fique nesse casamento dizendo assim: Deus vai salvá-lo, Deus vai salvá-la. E a pergunta que Paulo diz é: que certeza você tem de ficar num casamento que ele não quer para que ele seja salvo? Você não tem essa certeza. Nós contamos com a misericórdia do Senhor. Nós contamos com a graça de Deus para salvar o marido ou a esposa que não é crente. Deus faz isso? Ele faz. Mas se casar com alguém que não teme a Deus, é negar a própria história. Quantas esposas e quantos esposos se casaram e perto da gente, longe da gente, sofrem por causa de uma decisão errada. Deus pode salvar? Pode salvar. Deus é obrigado a salvar? Não. Há uma promessa de que Deus vai salvar quando alguém casar com um incrédulo? Não. Então nós precisamos, por temor a Deus, por entender que o casamento é uma expressão de uma vida com Deus, zelar para que a gente case com quem é do Senhor. E o mandamento bíblico é: se for casar, tem que ser com alguém do Senhor. Outro dia uma pessoa falou para mim assim: eu estou esperando em Deus, uma pessoa não crente, uma moça não crente, eu estou esperando em Deus, eu estou procurando alguém para casar.
E aí falou assim, será que na igreja eu acho alguém para casar? Eu falei, não vai de qualquer jeito não, hein? Não vai assim, é membro da igreja, vai à igreja, ou coisas do tipo, não. Porque é difícil encontrar gente no Senhor no meio da igreja. Porque às vezes é membro da igreja, mas não tem comprometimento nenhum com o Senhor da igreja. É alguém que não tem uma relação de submissão aos seus pais. Trata a mãe mal, trata o pai mal, é ruim de trabalho, abandona os princípios da palavra de Deus, é alguém que o projeto de vida não tem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí fica a moça assim, mas ele é da igreja, ele vai à igreja. O rapaz fica assim, não, mas ela é da igreja. Não, ela é mundana, ele é mundano, ele está na igreja, mas é mundano. Não pensa biblicamente, não planeja a vida biblicamente. Por que é importante dizer isso? Porque existem pessoas que colocam a culpa em Deus. Mas, Senhor, eu me casei com alguém que era teu filho. Será que era? Estava na cara que os frutos não eram bons. Então nós estamos tratando de algo que quando a gente casa para valer para a vida toda. Então a gente precisa levar isso a sério. E aí muitos acabam caindo na tentação do casamento misto por algumas razões. Uma delas são os pais. Fulana, será que vai casar? Nem o rapaz está em casa, 35 anos jogando videogame, 40 anos, só videogame. Come, deixa o prato debaixo da cama. E aí os pais muitas vezes pressionam. Não, é para aquele rapaz ficar solteiro, ele precisa melhorar algumas coisas, mas a gente não deve pressionar ninguém a casar. Muitos têm a ideia assim de que eu só serei feliz se eu casar. Não. A Bíblia fala que Deus dá o dom de celibato. Tem casamentos que seriam, não passariam pela tragédia do divórcio se o homem ou a mulher permanecessem solteiros para a glória de Deus. Solteiros mais puros, né, honrando a Deus na vida de solteiro. E muitas vezes a igreja brinca, vai ficar para titio, ou então pressiona, né? Tem o retiro, e aí tem Santo Antônio na igreja, tem gente que é casamenteiro na igreja, que é unir os casais, né? Ou seja, mesma profissão, gostam das mesmas coisas, assistem às mesmas coisas, então eu vou unir o casal. Deixa o homem solteiro. Deixa a moça solteira. Às vezes ela quer viajar, quer passear, quer gastar os milhões dela, deixa, que você vai arrumar problema. Então a igreja muitas vezes atrapalha, a igreja pressiona, é uma brincadeira desagradável. Todo mundo da geração, da UPA, da UMP vai casando e a pessoa vai ficando meio angustiada, né? E ela começa, Deus abriu os olhos, primeiro que apareceu, eu vou casar, o homem às vezes, e aí cria problema. Então a gente precisa entender que é possível. Jesus era solteiro, ele era infeliz. Jesus pecou por ser solteiro. Paulo foi infeliz na caminhada dele. Jesus não viveu perfeitamente para a glória de Deus, então é possível ser solteiro puro, sem ter uma vida promíscua, para a glória de Deus. O povo de Deus diz amém, glória a Deus e graças a Deus. Amém. Mas não é para usar a desculpa de ficar solteiro para ficar na casa dos pais a vida toda, não. Se decide, decide mesmo. Né? Amém. O que a Bíblia vai dizer é que eles desprezaram a aliança, e Deus mostra que a aliança, o casamento, é uma relação de amor. É uma relação de amor. O casamento precisa ser tratado, e a palavra de Deus vai mostrar, a partir do verso 14, como uma relação, primeiro, voluntária. Olha o que diz, capítulo 2, verso 14. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor, e aqui porque Deus não estava respondendo aos sacrifícios, às ofertas, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. O que o homem e a mulher precisam entender como casamento? É algo voluntário, é uma opção de amor. Não case se não houver esse compromisso estabelecido no coração.
eu estou enjoado de morar na casa do meu pai e da minha mãe. Eu não aguento mais ver briga na minha casa, eu vou casar. Aí você vai despreparado. Eu estou doido para ter minha casa, para viver do meu jeito. Isso é mentira. Nenhum marido aqui, nenhuma esposa vive do seu jeito em casa. Você precisa pensar no outro, colocar o outro em primeiro lugar. Não é mentira, o homem eu mando lá em casa, isso é mentira. Mulherada fica também. A gente precisa ceder, irmãos. Não é isso? Precisa ter cuidado, precisa ter diálogo, precisa ter parceria. O casamento é uma união voluntária entre um homem e uma mulher, é um pacto estabelecido, uma aliança estabelecida em amor. Mas o verso 14 também coloca como companheirismo, a tua companheira, a mulher da tua mocidade. Nos casamentos, geralmente, o pessoal tem substituído os votos pela declaração de amor, né? O homem puxa um bilhetinho, a mulher e tudo, o pessoal faz uma declaração de amor do momento, né? Olha, hoje meu coração está assim, te amo dessa forma, você é tudo para mim, tudo aquela declaração, pode ter isso é nobre. O problema é quando substitui o voto. Eu, fulano de tal, prometo honrá-la, respeitá-la, amá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na riqueza e na pobreza, na beleza e quando ela diminuir, até que a morte me separe. Só que quando você substitui o voto, é também um sinal de que a gente passa a entender que o casamento ele vai ser sustentado pelo sentimento, e aí que mora o problema. O que mantém o sentimento é o compromisso, não é o contrário. O que faz o afeto, o amor, se manter ativo e de pé é o compromisso, é quando a gente faz mesmo quando não quer fazer. E o voto é pensando exatamente nisso. A gente vai mudar. Quando a gente casa, a gente faz um monte de planos. Quero morar na casa assim, ter um carro assim, ter tantos filhos. E as coisas às vezes não acontecem. Às vezes Deus nos surpreende e as coisas são melhores do que a gente planejou. Mas nascem pessoas, morrem pessoas. A gente pensa em morar perto e vai morar longe. Pensa em ter muitos filhos e tem poucos. Pensa em ter poucos e algumas coisas acontecem e vem trigêmeos, né, e coisas do tipo. As circunstâncias, a gente não domina a história, a gente não garante o futuro. Então, o voto é exatamente o compromisso para que o companheirismo permaneça. Sabe quando a gente chegar a 20 anos de casado, a 30 anos? Sabe quando a gente relaxar em algum momento e o cuidado não for o mesmo? A gente vai manter o compromisso e um vai cuidar do outro. E aí a gente faz, não porque a gente está sentindo, porque isso é bobagem, irmãos. Quando a gente pensa assim, eu vou viver até 30 anos de casado, o tempo todo com a mesma intensidade de paixão, isso é só em Hollywood. É só em Hollywood. Tem momentos em que você vai colocar o café na mesa porque você ama. E o amor leva à ação, leva ao serviço. E aí, aquilo que muitas vezes não estava em chamas, né, em brasas, aí acende, porque há cuidado, há amor. Mas havia vontade de fazer isso? Não, mas eu prometi fazer. Nós prometemos. E essa é uma dificuldade no entendimento do casamento nos nossos dias. Casa esperando que o homem vai continuar príncipe e ela princesa a vida toda. É só em novela que o pessoal acorda, geralmente é só em novela, que o pessoal acorda sem mau hálito. É só em televisão, gente. Né? Geralmente o pessoal quando acorda um falando com o outro, peraí, vamos tomar um café primeiro, vamos se ajeitar primeiro. Não é todo dia que o pessoal acorda cabelinho arrumado, parece que a mulher está maquiada, o homem está sempre em forma. A vida não é assim. E se a gente casar com essa expectativa de um idealismo, de um perfeccionismo, a gente vai ruir muito rapidamente no casamento. Sabe por causa de quê? Porque por mais que o homem e a mulher sejam bonitos, sempre vai existir alguém mais bonito que a gente. Sempre vai existir alguém mais bonito do que o outro. Então, se não houver compromisso, a casa cai, a família desmorona, o casamento fracassa. Então, a gente precisa ser muito
realista, com romantismo, com cuidado, com zelo, mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus, para a aliança, como um remédio preventivo para a realidade do pecado. Olha, entenda que as coisas difíceis acontecem, então por isso faça uma aliança. Não é assim? Você pega o seu carro, você pega a sua casa, e aí você encontra a pessoa na rua, ela pergunta o preço, diz que vai pagar, e você dá a escritura para ela sem ela te pagar? Não é assim. Por quê? Porque as pessoas, elas mudam, não é? Às vezes elas falam, olha, eu prometo, eu vou fazer assim. E aí, por isso, você precisa de um contrato, você precisa firmar um contrato. Então, as pessoas, elas mudam. Por isso, a gente deve manter o compromisso na nossa vida, no nosso casamento. A palavra de Deus, ainda no verso 14, vai dizer que o casamento, como uma aliança de amor, ela é testemunhada pelo Senhor. Deus vai dizer assim, vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança. Quando a gente casa, e hoje o casamento civil, ele precisa ser encarado assim, é uma relação que a gente está entrando de aliança, pelo menos com Deus como testemunha, os cônjuges como testemunha do compromisso que eles fizeram, e as pessoas que estão ali, elas são testemunhas. Para que depois a gente não diga assim, não, a gente pode fazer assim, a gente pode comer dessa forma, viver dessa forma, porque ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. E para um crente, isso é inadmissível. Ninguém tem nada a ver com isso. Deus é minha testemunha. Eu tenho um corpo, eu tenho membros, eu tenho irmãos que são profundamente influenciados pela minha ação e também pela minha falta de ação, pela minha omissão. Então Deus, ele é testemunha. Casamento, ele é firmado diante de Deus. E aqui, caminhando para a conclusão, quero trazer um ponto muito importante sobre o casamento. Há muitos anos atrás eu ouvi um pastor dizendo sobre o fracasso de um casamento o seguinte: a Bíblia não diz assim, o que Deus uniu não separe o homem. E aquele homem disse assim, e quem garante que foi Deus que uniu aquele casal? Pergunta interessante, né? Mas absolutamente não bíblica. Toda união é estabelecida por Deus. Toda união. Por isso a orientação de Paulo é, marido crente, esposa crente, não deixe o marido descrente. Não vai ser você a quebrar a aliança com Deus. Em Josué capítulo 9, um povo de Canaã chamado Gibeonitas, eles, com medo do povo de Israel, eles tiveram a seguinte ideia: nós vamos sair, vamos pegar roupa velha, odres velhos, e nós vamos nos achegar como se fôssemos um povo de uma terra distante, porque Deus havia dito ao povo de Israel, não façam aliança com os povos de Canaã, eles são pagãos, eles não amam a Deus, eles não colocam a Deus em primeiro lugar, não guardam os mandamentos de Deus, não façam aliança, não vos associem a eles. Os gibeonitas chegaram e disseram, queremos fazer uma aliança, Josué, com você, e nós prometemos ser servos de vocês, do povo de Israel. Josué, então, deu o minguim, essa é a ideia minha, né? E fechado. Aquela aliança, depois que eles se revelaram como um povo de Canaã, os gibeonitas, Deus disse que ele confirmou aquela aliança. O casal pode ser muçulmano, o casal pode ser budista, o casal pode ser hinduísta, toda união entre um homem e uma mulher, todo um casamento é na presença de Deus, por causa da instituição ser divina. Por que é importante dizer isso? Porque talvez numa dificuldade no casamento, alguém pode ser levado à seguinte reflexão: será que Deus me uniu a esse homem? Será que Deus me uniu a essa mulher? Eu acho que isso foi coisa da minha cabeça. Então, se não foi Deus que me uniu, eu posso me separar. Nada disso. Todo casamento é uma união, é uma instituição estabelecida, planejada por Deus. Pode ser um casal de satanistas,
Deus ratifica aquela união, porque o casamento é dele. O casamento é dele. Ele que planejou a união de Adão e Eva, e assim que outros casais surgissem. Então, nas dificuldades do casamento, não pense, será que Deus uniu? Porque Deus sempre une. A união em si é sempre estabelecida por Deus. Por Deus. Não vos ponhais em julgo desigual, mas casou, houve a união, agora é assumir as consequências. Orar, Deus pode converter, Ele é misericordioso, Deus é bom, Ele pode converter, Ele pode alcançar o coração do cônjuge. Não desanime, persevere, mas jamais responsabilize a Deus, responsabilize os pais, responsabilize a igreja ou qualquer outra pessoa pelas dificuldades enfrentadas no casamento. Deus então diz: eu abomino o divórcio, e chama os sacerdotes e o povo a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Deus, tanto pararem de desprezarem a família por meio da infidelidade como por meio da violência, como por meio da agressão. Queridos, a Bíblia, em momento nenhum, ela coloca o casamento como uma área menos espiritual. A nossa espiritualidade, ela precisa ser avaliada pelo critério da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar. Se a gente crê errado, se a gente entende errado, essa é uma outra aplicação, a gente também vai viver errado. Se a gente não entender essas verdades fundamentais sobre o casamento, a gente vai começar a banalizar o casamento. E aí a gente vai vivenciar na igreja experiências como pessoas que se envolvem, daqui a pouco terminam e se envolvem de novo, e daqui a pouco terminam e se envolvem de novo, e daqui a pouco feridas, magoadas, e tem filho em vários relacionamentos e criando dificuldade para os seus filhos. Que Deus nos dê o cuidado para que nós que somos casados tenhamos o zelo de que o nosso casamento, de que o nosso matrimônio seja um local de fidelidade a Deus, de honra a Deus, de glória ao nome do Senhor. A igreja, ela é forte quando a família é forte. Um casamento ruim, filhos desprezados, produzem uma igreja ruim. Famílias ruins produzem igrejas fracas e uma sociedade caótica, onde as escolas, onde as empresas, todas as áreas da sociedade são influenciadas por famílias frágeis, fracas, onde Deus não é adorado, onde Deus não é engrandecido. O nome de Deus é usado simplesmente para que Deus coloque a família numa redoma de cristal e preserve de um câncer, de um acidente, mas não há busca de glória, de Deus ser agradado, de dizer não a ofertas, a pecados, a vontades da carne. Nós precisamos cuidar da nossa família para que Deus seja glorificado. A igreja do Jockey, ela irá avançar à medida que a minha e a sua casa for restaurada por Deus, santificada pelo Senhor, que os nossos casamentos assim se tornem exemplos de casamentos onde o temor a Deus se encontra em primeiro lugar. E para aqueles que casaram com não cristãos, há uma palavra de esperança. Continue confiando no Senhor, continue contando com sabedoria da parte de Deus. Continue contando com a misericórdia de Deus. Deus pode salvar, se assim for da vontade dEle. Deus pode resgatar, se assim for da vontade dEle. E embora Deus diga, eu abomino o divórcio ele não é um pecado imperdoável. Hoje acabou a EBD, nós tivemos a oportunidade de conversar com as crianças sobre o pecado imperdoável, sobre a dúvida deles se um cristão poderia blasfemar contra o Espírito Santo, e nós dizemos que quem tem o Espírito não blasfema contra o Espírito. Não há possibilidade de um eleito, de um convertido, não de um convencido,
de um autopromovido, mas de um eleito, ele não blasfema contra o Espírito. Mas aquele que se divorciou, ele pode ser restaurado por Deus. Ele pode ser resgatado pelo Senhor e ele pode viver em novidade de vida. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que há consequências quando pecamos. Há consequência quando transgredimos a lei de Deus. E nós não temos como amenizar aquilo que a palavra traz para nós com tanta clareza. Vamos colocar de pé e vamos orar diante desse desafio tão grande. Nós precisamos contar com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, na nossa caminhada. Há uma palavra do apóstolo Paulo escrevendo suas cartas pastorais, dizendo aos homens, aos maridos, aos experientes, preste atenção, tem muita gente nova na igreja, não se esconda não fique a criticar as pessoas, os casais, a maneira como criam os filhos. Participe, ajude, aconselhe. Não se coloque como mestre em casamento, como especialista em casamento e fique só apontando, dizendo quem presta, quem não presta. Isso faz a gente se parecer muito mais com Satanás do que com Jesus. O adversário da igreja é que aponta, que quer destruir, que quer aniquilar, que quer trazer culpa, mas Jesus, ele nos corrige, se aproxima de nós, nos ajuda, nos fortalece. Então, se você vê uma família com dificuldade, não é de longe criticando que a gente abençoa a nossa igreja, é de perto. É de perto, é vivendo, é servindo. A gente crê na bênção de Deus, a gente crê que nesse momento de oração, Deus pode converter o cônjuge em casa. Deus pode salvar um filho, uma filha. Deus pode, irmãos, Deus pode. Mas a gente não substitui o milagre de Deus por viver os princípios de Deus. Ou seja, a gente não pode dizer, Deus me abençoa, porque se o Senhor não fizer, eu não estou disposto a viver os princípios do Senhor. Quando a gente voltar para casa, a gente precisa viver, se aplicar o nosso coração à palavra de Deus, para que a nossa família seja abençoada pelo Senhor. Pai.